Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC de Unidade Curricular 1, Tradições e Heranças Culturais, parte 6. Eu sou a professora Juliette, formadora da EFAP, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados pretos, estou com um vestido, estou sentada à frente de um computador e para conduzir essa formação estou aqui com a minha colega, professora Silvia, tudo bom? Olá, tudo bem, Juliette? Como a Juliette disse, meu nome é Silvia Pérez, sou formadora aqui da EFAP também, acompanharei a formação hoje. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher, tenho a pele branca, cabelos castanhos, encaracolados, olhos também castanhos, uso óculos. Estou vestindo uma blusa azul e aqui na bancada junto com a professora Juliette e um computador também. Obrigada, Silvia. Então, vamos ao slide do nosso percurso hoje. Então, a pauta será sobre unidade curricular, tradições e heranças culturais. Faremos uma breve retomada sobre as metodologias ativas e o mapa, a importância da integração entre os componentes, né? Falaremos um pouco da atividade 3, do componente 5, da prática pedagógica e abordaremos alguns conceitos e reflexões. Próximo slide, por favor. Então, é muito importante, né, para a gente se apropriar do material, para ter subsídios para, né, desenvolver o plano de aula ou para abordar em sala de aula, a gente fazer as anotações em nosso diário de bordo, né? Então, aí a gente tem umas recomendações para que vocês coloquem a data, façam apontamentos, né, para que possivelmente vocês possam até compartilhar, né, no chat em momento oportuno conosco. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos os objetivos da nossa formação, né? Então, hoje a gente vai apresentar a dinâmica das atividades 3 dos componentes e como elas se integram, destacar a importância das metodologias ativas para ampliação e aprofundamento das habilidades previstas e também indicar conceitos e abordagens do tema da atividade 3. Né? Próximo slide, por favor. Esse slide a gente traz aí as competências e habilidades dos profissionais da educação, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, conhecer como planejar o ensino-aprendizagem, definindo objetivos específicos, selecionando estratégias e diferentes formas de avaliar. Podemos seguir. E começamos então a nossa formação com uma breve retomada sobre o tema das metodologias ativas e o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento MAPA, que já conversamos em outra formação, né? Essas metodologias ativas, então, que nós conversamos, elas são representadas sempre por estratégias que têm por objetivo incentivar o aprendizado de forma autônoma e participativa dos nossos estudantes, propondo ali resoluções de problemas, do contato com experiências, vivências, tudo isso contextualizado à realidade ali dos nossos estudantes, né? E essas possibilidades, claro que elas têm ali também por objetivo, essas possibilidades, essas estratégias, têm por objetivo promover o engajamento dos estudantes, né? Por isso a gente traz aí um desses itens, né? Primeiro são as metodologias ativas, as estratégias de ensino-aprendizagem e a promoção aí desse engajamento dos estudantes, né? Tendo em vista ali o aprimoramento do pensamento crítico, trazendo a reflexão e estimulando-os a avaliar, criar, a analisar situações de aprendizagens que são apresentadas por meio dessas metodologias, né? As atividades, elas são sempre diversificadas e elas contribuem para a interação dos estudantes envolvidos e permitem também o desenvolvimento da colaboração, né? Então, a gente tem aí já a questão da integração dos estudantes com as atividades e também entre si, né? E aí qual é o papel do professor, né? Em meio a essas atividades, a esse envolvimento dos estudantes, o papel do professor acaba sendo ali como um mediador entre o conhecimento e os participantes, os estudantes, sempre estimulando o aprendizado e apoiando nas dificuldades que possam surgir, né? O último item que a gente termina ali, esse slide, é o da integração, que eu acabei de dizer, dos estudantes com as atividades, também da colaboração entre si.
E aí a gente já passa para o próximo slide para pensar na integração, mas aí dos componentes que compõem o nosso mapa, dos componentes que a gente tem estudado aí nesse nosso material, né? E aí para conversar um pouco sobre essa integração, sobre essas atividades, a gente trouxe esse desenho, essa imagem, né? Representando todas as atividades 3 do nosso material, né? Então, a gente tem ali, vou fazer uma breve leitura de alguns elementos dessa imagem. A gente tem um círculo, claro que esse círculo ele representa toda essa integração, né? Essa forma da gente visualizar e de trabalhar com esses componentes. E a gente vai observar, né, já vem observando aí ao longo da nossa formação, que que a integração em alguns desses componentes, ela é uma parte de cada atividade e outras é a atividade como um todo, né? Não só um momento, ou desenvolvimento, ou apresentação, enfim, né? Um momento dessa atividade, a atividade em si, ela acaba sendo a integração com os outros componentes. Se a gente observar, então, a atividade 3, nesse componente 1, no componente 1 primeiro, a gente vai perceber que ali, né, tem uma oficina de estudos de construção de personagem por meio da narrativa. E aí a gente pode pensar assim desse componente. Quem é essa personagem da manifestação escolhida? Quais são os movimentos característicos dele dentro dessa manifestação? Então a gente vai perceber também que essa integração ela traz muito a questão da narrativa, das diferentes formas de narrar e dos elementos que compõem a narrativa, né? Pensando ali no nosso aprofundamento como um todo, que traz isso no nome, né? Que são as diferentes formas de narrar a experiência humana. Já o componente 2, ele vai trazer um pouco a questão do desenvolvimento, da execução da oficina de práticas de luta, né? A gente já tinha conversado também um pouco sobre essas práticas. E aí a gente pode pensar assim, né? Quais são os personagens praticantes dessas modalidades? Ali especificamente, né, da capoeira e da uca-uca. Quais são os movimentos característicos de cada uma? Então percebam que a personagem, ela vai acompanhando e a narrativa sempre as atividades e o desenvolvimento desses componentes, né? Já o componente 3, ele vai contextualizar as entrevistas que começaram lá a ser realizadas, a formação do povo brasileiro por meio de oficinas, né? Como a história pode ser narrada nas vozes dos personagens históricos que compõem o nosso cotidiano, né? Então a gente tem mais aí esse ponto também em relação à narrativa e às personagens. Já o componente 4, ele vai fazer a análise da produção dos manifestos, né? Então aí a pergunta para a gente pensar na integração desse componente. Como o estudante compreende e interioriza as questões culturais levantadas ao longo das atividades propostas, né? Como os valores éticos e culturais da sociedade apresentados nos manifestos reverberam nos dias atuais. Então, a gente tem também a reflexão a partir ali das narrativas que foram realizadas. E por último ali o componente 5, nesse momento da atividade 3, os estudantes eles identificam e explicam situações de tensão entre diferentes pessoas ou grupos. Então, os estudantes eles devem ser orientados a comparar as situações descritas no início da atividade 3, lá do componente 5, e tecer as considerações sobre o que elas revelam sobre as dificuldades de respeitar, acolher a diversidade ética e cultural. Então, percebam, né, nesse desenho aqui que a gente trouxe para vocês, como as atividades elas estão integradas entre si, ali pelos momentos, né, descritos de cada uma delas, mas também pelos temas que a compõem, né? Então, a gente deixou mais esse destaque também para falar da integração. E claro que a gente vai para o slide seguinte, por favor, para a gente não esquecer da importância da leitura lá do quadro integrador que compõe o nosso material e que traz esses pontos aqui que nós destacamos ali no desenho anterior, da atividade 3, né? A gente só ampliou um pouco mais ali a integração ali especificamente da atividade 3 com os temas. Mas aqui no quadro integrador, a gente tem todas as atividades de todos os componentes e também ali de uma maneira assim, né,
cada um dos componentes e as atividades entre si, né? Lembrando, então, que a integração, ela não é só a relação, claro que um componente com o outro, mas também das atividades entre o próprio componente. Né? Podemos seguir. E aí vamos falar um pouquinho, então, dos conceitos, né? Dos conceitos e algumas discussões que são importantes levar nesse contexto abordado para os estudantes. Vamos aos slides, por favor? Então, primeiramente, o que são as migrações internacionais? Primeiro, o que é migrar, né? Migrar diz respeito ao deslocamento, né, de um país ou de uma região geográfica, né, de grupos de pessoas e indivíduos. Então, o migrante, ele sempre tem a intenção de ficar num determinado espaço geográfico, num período significativo, né, ou deseja mesmo criar laços que seja de forma permanente ou temporária. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela recomenda que se tenha a noção de migração, né, a permanência de uma pessoa ou de um grupo, né, no lugar de destino a partir de 1 ano, mais ou menos, né? E aí, o que são as migrações internacionais nesse contexto? Ela se refere ao movimento de pessoas ou grupos, né, que deixam seus países de origem e se fixam em outros países de forma temporária ou permanente. O que define, então, a migração internacional é a transposição de fronteiras internacionais, né? E por que usar o termo imigrante, ou não usar o termo imigrante ou imigrante, falar de migrações, né? Se você pensar, né, um migrante, uma pessoa ao mesmo tempo, ela pode ser emigrante e imigrante. Isso depende da perspectiva do país de origem e do país de destino. Então, do ponto de vista da pessoa, né, e não dos países, esses termos não fazem sentido, né? Então, isso pode ser melhor sintetizado no termo de migrantes internacionais. Então, a gente dá preferência aqui por usar migrações internacionais e para a pessoa migrante internacional, ao invés de imigrante e imigrante. Não que emigrante e imigrante estejam errados, mas justamente para levar em consideração o ponto de vista da pessoa que está em processo de deslocamento ou se deslocou. Então, o que define migrações internacionais é esse deslocamento, né, de um país para o outro. Então, o que define são as transposições internacionais. E por quais razões as pessoas migram, né? O que leva esses migrantes internacionais, né, a se deslocarem? Então, os deslocamentos, os movimentos migratórios, eles, primeiro, é bom a gente entender que eles se constituem como um fenômeno muito complexo, tanto do ponto de vista global, né, entendendo as dinâmicas, como do ponto de vista individual das pessoas. É sempre bom ter, né, essas perspectivas, tanto do cenário político internacional quanto o do indivíduo. E isso implica a impactos sociais, a impactos culturais, a impactos econômicos, como também implica, né, em expectativas, né, e aspirações das pessoas que se deslocam. Então, observe que estou usando aqui 2 dimensões para abordar esse fenômeno complexo, né? Tanto do ponto de vista macro, como do ponto de vista do sujeito, da pessoa que se desloca, do migrante. E aí é bom considerar que às vezes as pessoas, né, elas aspiram a ficar, né, de forma temporária ou permanente. Então, o que vai definir isso são os cenários. Então, por isso que ela é um fenômeno complexo. Por quais razões as pessoas migram? Então, as pessoas migram por diversas razões, né? E isso que deve ser levado em conta nesse fenômeno. Elas têm várias motivações, como busca de oportunidades de emprego, famílias ou laços afetivos, né? Busca por maior acesso a direitos fundamentais, busca por uma nova cultura, busca por sobrevivência, né, e até por questões de perseguição, seja religiosas, né, ou políticas, ou mesmo raciais, e até por catástrofes naturais. Então, levar em consideração as motivações que essas pessoas migram, né, também é importante, e suas expectativas também. E quem são essas pessoas que migram? Não há como traçar um perfil
único, né, desses milhões de pessoas que se deslocam, né? Os migrantes são homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas idosas, né, do gênero feminino, masculino, pessoas que não se identificam com esses gêneros, católicos, budistas, trabalhadores. Então, são diversas pessoas, né, de vários contextos, de várias categorias sociais que fazem a migração. Próximo slide, por favor. E aí, diante desse contexto de migrações, né, internacionais, nós temos uma nova lei, né, a Lei de Imigração Brasileira, a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Né? Antes de falar um pouquinho dessa lei, é bom a gente ter uma ideia que no Brasil nós tivemos 4 leis sobre migrações, e cada uma ela refletia o cenário político internacional da época de sua publicação. As migrações elas já foram tratadas como um incentivo à colonização, né, no sentido de trazer mão de obra estrangeira para o Brasil, como também já foi tratada como algo ruim a ser restringindo, né, limitando assim os direitos das populações migrantes. O último normativo que estava vigorando era o Estatuto do Estrangeiro. Vocês já devem ter escutado falar, né? Ele foi criado na década de 80, no período militar, e aí nesse Estatuto do Estrangeiro, o migrante internacional, ele era visto como uma potencial ameaça para o país, né? Com mais deveres do que direitos. Foi somente com a Constituição de 1988 que o Estatuto se tornou ultrapassado, e aí tiveram que ser emitidas uma série de normas infralegais para dar conta, né, da nova dinâmica que estava surgindo e dessa lei ultrapassada. Daí, nesse contexto, surge uma lei, a Lei de Imigrações Brasileira, né, de 2017, que é o mais recente diploma legal, né, sobre migrações internacionais do Brasil. E aí essa lei tem grande importância, por quê? Porque um dos seus princípios é a universalidade dos direitos humanos. Né, com essa questão foi a partir da Constituição de 88 que passou a se preocupar de forma mais sistemática, de forma mais incisiva com os direitos e garantias fundamentais, não só dos cidadãos brasileiros, mas também das pessoas que migravam para o nosso território. Sendo assim, a nova Lei de Imigração Internacional é uma lei que trata, né, ela aí pautada nos direitos humanos, é uma lei que trata da prevenção, da prevenção e repúdio à xenofobia, prevenção e repúdio ao racismo ou qualquer outra forma de discriminação. E também é importante ressaltar que é uma lei que não criminaliza a migração. Então, o migrante ele não se torna um criminoso como era, né, no normativo anterior. Então, as principais diferenças entre o Estatuto do Estrangeiro Antigo, né, criado aí na década de 80, e a Lei de Imigração, é que enquanto também o Estatuto usava a terminologia estrangeiro, né, a lei, né, utiliza migrante, nesse sentido que eu coloquei, né, o migrante, né, do ponto de vista da pessoa que se desloca. No Estatuto, no Estatuto Antigo, o imigrante ainda era visto como o outro, né, o estranho. E essa nova lei, ela já coloca o migrante como portador de direitos também e acolhe essa pessoa que está em mobilidade. Então, qual é, então, a diferença aí entre o migrante e o estrangeiro? Então, o estrangeiro, a gente pode ter, como quando a gente usa essa terminologia no sentido normativo, né, ela é mais restrita. Ela indica que a pessoa que não tem a nacionalidade do Estado, né, que em território que ela se encontra presente. E o migrante, por sua vez, né, ela não só apenas inclui o não nacional, como também inclui pessoas, né, que se deslocam em espaço geográfico de um país, né, migrante interno, e também pessoas apátridas, né, aqueles que não têm nacionalidade de nenhum estado. Isso é bem importante. Aí o próximo, no slide, por favor, o próximo termo, não, o slide anterior. O próximo termo é migrações internas. Então, além de migrações internacionais, é importante o professor estar atento, né, nessa questão das migrações internas, né, mas observe que a gente está usando a palavra migrante,
as migrações internacionais. Agora vamos aos termos refugiados e refugiadas, né? Esse termo, ele tem que ser colocado num contexto. O que é o refugiado, né? São pessoas que estão fora do seu país de origem por motivos de perseguição que podem estar associadas aí à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social, opinião política, como também a uma grave generalização de violação de direitos humanos e conflitos armados em seu país. Mas quando vocês tiverem estudantes que estão nesse contexto de refúgio, né, de deslocamento por conflitos e tal, é importante tomar cuidado com essa palavra refugiado para não caracterizar o estudante. Olha, esses são os refugiados, né? Lembrando que refugiado é uma categoria normativa, até porque dá à pessoa migrante que está nessa situação, né, direitos, né, e deveres específicos, né? Então é um protocolo, é um documento específico. Mas utilizar esse termo, né, com os nossos estudantes, a gente tem que tomar cuidado, né? Então é preferível que utilizemos aí o migrante, né, a pessoa que migrou, não como o refugiado ou a refugiada, justamente para não caracterizar, né, esse deslocamento que é causado por situações sensíveis. Apátridas, né, que é o próximo termo. Apátridas é um termo que nem todo mundo conhece, mas é uma realidade invisível, né? São os migrantes que chegam em território e eles não têm nenhum registro de nascimento de nenhum país, né? São pessoas que não têm nacionalidade, embora elas nasceram, né, em algum lugar, lógico, mas por diversos motivos, né? Ela não tem nacionalidade reconhecida no seu país de origem. Quais podem ser os motivos, né? Uma discriminação contra minorias, né, na legislação nacional do seu país, uma falha mesmo em reconhecer os residentes daquele país como cidadãos, um conflito de leis, né, entre países, mas aí apátridas também é uma realidade invisível. Inclusive, há relatos que chegam, várias crianças que não têm registros nos portos, né, de Santos, por exemplo. Então, são números altíssimos. Eu falo realidade invisível, por isso que a gente tem que abordar esses assuntos para mostrar a complexidade desse fenômeno migratório, né, dessa crise migratória também. E o próximo termo é xenofobia, né? Xenofobia, vocês já estão familiarizados, é esse sentimento de temor, hostilidade ou ódio manifestado contra pessoas, né, que por elas serem estrangeiras ou pelo menos parecerem estrangeiras. Esse preconceito se tornou comum em muitos países europeus por conta dessa crise migratória que teve devido ao contexto de guerra e de conflitos. A xenofobia ela pode se manifestar de diversas formas no contexto escolar, né, principalmente por brincadeiras, né? Já ocorreu bastante, né, reclamações de que, por exemplo, principalmente a migrantes vindo do Oriente Médio, que sofrem com brincadeiras, né, de teor xenofóbico. Então, xenofobia é um assunto importante, principalmente em escolas que recebem, né, uma diversidade de estudantes e imigrantes internacionais. Próximo slide, por favor. E aí, não vou me estender muito, mas é só para vocês terem aí subsídios para trabalhar reflexões sobre migrações. A gente vai só apresentar, né, para vocês anotarem no diário de bordo de vocês, alguns teóricos de migrações que trazem reflexões importantes. Próximo slide, por favor. Então, aqui temos a indicação para que vocês anotem, pesquisem, né? Vai complementar bastante o trabalho de vocês. O livro Os Estabelecidos e os Outsiders, de Norberto Elias, A Imigração, do Abdelmalek Sayad, e O Estranhos à Nossa Porta, um livro do sociólogo Zygmunt Bauman. Próximo slide, por favor.
Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho mais especificamente do Bauman, né? O Bauman é um sociólogo polonês, ele é um importante estudo sobre fluxo migratório na Europa, né? Que se convencionou a chamar de crise migratória, né? Como uma grande tragédia que se abateu sobre as populações imigrantes. E a análise de Bauman, ele identifica as condicionantes tanto psicológicas que abrem caminho para o ódio, o medo, a rejeição das populações migrantes econômicas e refugiadas, né, de guerras na Europa. E ele também aborda as violações físicas e psicológicas que essas populações estão sujeitas no solo europeu. Além disso, o livro Estranhos à Nossa Porta, ele evidencia a precariedade das condições sociais humanas em tempo globalizado. Ele problematiza também esse sentimento de ameaça ao bem-estar da sociedade europeia por causa dos imigrantes, né, os quais causam, né, profundas incertezas e medos, né, tidos aí como os estranhos, né, os migrantes que batem a nossa porta. Qual é a porta? A porta dos países europeus, dos países desenvolvidos. E aí, o que ele propõe? O Bauman, ele responde a isso, né, responde a esse efeito colateral da globalização, né, um diálogo multicultural, né, no intercâmbio e compreensão mútua e também no respeito recíproco para negociar conjuntamente a superação dos desafios. E aí essa mesma proposta de Bauman a gente leva aí para o contexto escolar, né, a questão do diálogo intercultural, o diálogo multicultural, pautada aí no respeito aos migrantes e também pautada não só no reconhecimento, mas no conhecimento, né, desse fenômeno complexo que são as migrações. Próximo slide, por favor. E aí a gente começa a conversar um pouco sobre um exemplo do nosso material que vai trazer essas questões aí da multiculturalidade, né, e que a Juliette acabou de trazer para a gente. Né? O componente que a gente vai destacar aqui é o componente de número 5, a cultura e seus sentidos. Acho que a gente pode ir para o slide seguinte, por favor. A atividade 3 do componente 5, ela vai apresentar ali a reflexão justamente sobre essas questões, aqui no caso, né, da cultura em movimento, como o texto aí diz, né, a partir do deslocamento de grupos humanos. Então, a gente é uma atividade, é um momento que vai tratar bastante esses conceitos trazidos até agora. Claro que o material também, né, é um conceito importante para todos os outros componentes, mas a gente vai exemplificar aqui apenas com o componente 5. E aí, nesse momento de introdução da atividade, para trazer aí, né, a discussão desse deslocamento de grupos humanos, são propostas 6 questões, né, de reflexão para os estudantes. E, por exemplo, há quanto tempo você mora na mesma cidade ou bairro? Se você fosse obrigado a sair de sua casa e morar em um lugar completamente diferente, como você gostaria de ser recebido? Então, acho que são questões que já na introdução vão trazendo a reflexão do estudante para pensar aí, então, nessas diferenças de região e também de cultura, na verdade, né? Podemos ir para o próximo slide, por favor. E no desenvolvimento, então, da atividade, é proposta a reflexão como o outro, né? Para que os estudantes possam se colocar no lugar do outro. Então, em um ambiente que não é familiar, né? Como seria? Então, é dada essa possibilidade aí de desenvolvimento da atividade e os estudantes podem passar ali pela experiência de pensar nas tradições, nos pensamentos, na valorização do indivíduo a partir de outras culturas, né? É nesse momento da atividade também que são sugeridos vídeos e outras formas aí de atividade para que o assunto seja desenvolvido. Vamos seguir, por favor. E aí, chega o momento, então, da sistematização. Vou destacar aqui, né, a questão da gestão do tempo também, que tem ali, né, nos outros momentos da atividade, mas essa sistematização aqui, ela já seria ali no final, na semana 4, pensando ali no desenvolvimento de 2 aulas.
né? É sempre importante a gente pensar nessa questão da gestão do tempo também. E aí os estudantes eles serão convidados então a sistematizar os conhecimentos que eles estudaram e elaborar ali depois, né, eles vão formar grupos e elaborar em grupos essas reflexões a partir do pensamento do outro, de se colocar também ali no lugar do outro, de observar as outras culturas. E eles são convidados, então, a fazer a narrativa, né? Então, lá no início a gente conversou um pouco sobre a integração dos componentes e de como as narrativas se apresentam ao longo das atividades 3 de todos eles, né? E de personagens, e de como isso está concentrado na atividade 3. E aí, aqui nesse momento dessa narrativa, de como o estudante vai trazer, né, os seus estudos, é proposto que eles façam textos ou diálogos, né, enfim, orais, ou uma HQ, uma poesia, um vídeo, tudo sim de curta duração, né, para sistematizar mesmo tudo que foi estudado. E tudo isso é para ser socializado lá no mural, que já vem sendo constituído desde a atividade 1. Tá? Então, também é importante a gente observar essa questão da elaboração do texto, né, da narrativa, de como isso fica sistematizado pelos próprios estudantes ao final, aí, né, já quase no final da atividade 3. Podemos seguir? E o destaque aqui para o quadro lá também, né, o de olho, o box de olho na integração, que sempre destaca ali a integração com outros componentes, e aqui no caso do componente 5, ele já traz ali uma integração bem explícita com o componente 3, né, que é o componente de título Ressignificando a Formação do Povo Brasileiro. Nesse momento lá no componente 3, vai ser trabalhada, né, ou tem a orientação do uso criativo e recontextualizado da fonte oral, que foi um tema também que a gente já conversou em outras formações, né, sobre a história oral e a narrativa oral também. Então, especificamente aqui no componente 5, ele traz essa relação lá com o componente 3. Bem, podemos seguir? E aí a gente volta para o nosso diálogo lá também com as metodologias ativas e o nosso material, destacando então alguns momentos desse material e algumas dessas metodologias, né, algumas dessas estratégias diferenciadas de atividades para desenvolver alguns assuntos, né? Então a gente tem... Lembrando que a gente já explorou algumas metodologias em formações anteriores e a gente vai aprofundando, né, na medida que é oportuno. Sim, eu acho que... E aí a gente volta, né, esse slide a gente já conversou e eu acho que a gente vai voltar nele algumas vezes, porque é esse slide justamente que traz os pontos ali demarcados, né, de algumas atividades no material. Então... por exemplo, a sala de aula invertida, que está presente ali, né, na página 19, rotação por estações de aprendizagem, storytelling, jogos de oposição, as oficinas, que a gente observa o tempo todo, né, essa atividade 3, ela praticamente, todos os componentes, eles trazem essa questão do desenvolvimento por meio de oficinas, grupos formados por interesse também, né, as atividades em grupo, elas são propostas assim ao longo do material todo, e a metodologia do quebra-cabeça também, né? E aí, como a Juliette trouxe, a gente vai retomar ainda mais algumas vezes essas metodologias e também o material. E a ideia também é que professores que não são de determinado componente, né, explorem também outras metodologias, né? Por isso que a gente está expondo, né, justamente para complementar o trabalho de vocês. Às vezes não está no seu componente, está em outro, mas é importante que você conheça, né? Porque às vezes é mais adequado tal assunto que você está abordando, né, utilizar outras metodologias, né, Silvia? Próximo slide, por favor. Slide. E aí, para que vocês tenham aí subsídios para construir um plano de aula, é interessante vocês visitarem o Museu de Imigração do Estado de São Paulo, né? Está aí indicado
no slide, né, os links, mas é só digitar no Google também que vocês vão obter acesso. É interessante os estudantes explorarem, porque lá também tem vários recursos, né, de pesquisa, de genealogia, tem questões históricas, né, indicações de leitura, material para trabalhar também em sala de aula. E também temos o Museu da Pessoa, que tem uma série de depoimentos de pessoas, né, de diversos lugares e países, que podem também servir de recursos didáticos para as suas aulas. Próximo slide, por favor. Próximo. E aí, brevemente, a gente vai falar, retomar, né? É importante retomar a questão da integração entre os componentes, né? É importante vocês também tomarem, abordarem com cuidado e zelo a questão dos conceitos, reflexões, né? Utilizarem o material indicado ou outros, né? E também, né, se servir do material de apoio. Próximo slide. E aí, como a gente sempre vem falando, a gente tem desafios no trabalho aí com esse novo material e como superá-los, né? Fazendo o alinhamento, uma conversa entre os docentes da unidade curricular, explorando o Saiba Mais do material, que é riquíssimo, né? Explorar as possibilidades propostas no mapa e aí acompanhar as nossas formações. Próximo slide. Agora, uma indicação que eu gostaria muito que vocês fossem atrás, principalmente as escolas, né, que tem bastante, ou estudantes migrantes, são dois documentos orientadores da Secretaria, né? Um documento orientador que ele diz respeito mais à questão da matrícula e certificado, né, dos estudantes migrantes, e outro bem interessante também que fala sobre a importância do acolhimento, né? Ele traz aí recomendações para acolhimento, fala das questões das práticas, né, na vida escolar, também traz pontos para combater o preconceito e a xenofobia nas escolas que têm migrantes. Também aborda a questão do estudante migrante com deficiência, e aí traz também como dica, né, um termo utilizado de intercompreensão entre línguas próximas, como professores podem, né, se aproximar dos migrantes internacionais que ainda não têm o português, né, fluente, e aí dar dicas para como os professores, né, acolherem esse aluno, como trabalharem pedagogicamente com esses estudantes. Próximo slide. E aí, esse próximo slide também a gente colocou aqui no Saiba Mais, são algumas aulas do Centro de Mídias, né? Então, são aulas aí com foco no currículo em ação, que já desenvolveram temas aí como migração, nacionais ou internacionais, né? Então, a gente destacou aqui duas aulas, uma do ensino médio e outra dos anos finais do ensino fundamental. Acho que vale também, né, Juliette, ao pessoal, vocês assistirem, complementarem os conhecimentos de vocês e aprofundarem um pouco o que a gente conversou aqui. Claro que aí já pensando mais na linguagem do estudante, já no material que o estudante utiliza. E também trazendo dados aí também do estado de São Paulo, da sua cidade, né? É bem importante que vocês tragam aí a realidade de número de imigrantes internacionais. Se tem estudantes migrantes na sua escola, procurem conversar com eles, para que haja aí um diálogo intercultural. Só para título de curiosidade, na nossa rede estadual de São Paulo, a gente tem em torno aí de mais ou menos, né, pelo menos o documento orientador está assim, mas pode, né, ter números mais atualizados, 10 mil estudantes estrangeiros, né, por volta de 120 nacionalidades diferentes. Então, a gente pode ver que é uma rede estadual multiétnica, né? E, importante também notar, em torno de 44% desses estudantes, eles têm aí origem da Bolívia, né? Mas também temos aí Japão e Haiti. Então, aí só fica um toque para a gente trazer essa realidade da rede, trazer a realidade da sua cidade e da sua escola. Próximo slide. E aí também trazemos uma outra indicação, que é da Organização Internacional para as Migrações. O próximo slide, por favor.
E desdobramento. O desdobramento, né, são as atividades, as sugestões que a gente deixa aqui para que vocês conversem entre si no momento de ATPC e possam comparar, tirar dúvidas e fazer ali a integração entre os diversos componentes. Claro que não só da atividade 3 que nós conversamos hoje, mas das demais atividades também. Né? Destacamos a importância aí para as flexibilizações necessárias para atender um público específico, né? Acho que é o que a gente tem mais de atenção. Próximo slide, por favor. As referências utilizadas ao longo da formação de hoje. Próximo slide, por favor. A seguir, tem alguns informes, né, e o encerramento para vocês. Então, a gente destaca o banco de talentos, tanto para a EFAP quanto para o Centro de Mídias. Acho que vocês depois podem fazer a leitura com um pouco mais de calma, visitarem o link, acessarem o código que aparece na tela. Pode passar, por favor? Mais um slide, o da programação, o próximo. O próximo slide. Que é o da programação do Centro de Mídias, para que vocês sempre acompanhem ali as datas, os horários exatos e os canais das formações que a gente faz aqui para as ATPCs. E chegamos então ao final da nossa formação. Depois vocês podem visitar esse material e ler com um pouco mais de calma. Vou aproveitar aqui então já para desejar um excelente trabalho e um excelente desdobramento para vocês. Até a próxima formação. Excelente trabalho e até a próxima.